No alto das terras altas de Chiapas, no México, está San Cristóbal de las Casas, uma cidade onde a história parece se misturar à névoa que envolve suas ruas de pedra e paredes de adobe. Conhecida por sua cultura indígena e charme colonial, a cidade carrega uma presença espiritual que fica evidente logo ao amanhecer, quando uma névoa espessa de sussurros etéreos parece surgir do nada. E é nesse ambiente antigo, misterioso e cheio de histórias não ditas que fica discretamente um hotel boutique, onde está a Sala 213. Nesse lugar, história e o sobrenatural se encontram de um jeito inquietante. O próprio hotel, que antes era uma mansão colonial transformada, é querido por sua atmosfera acolhedora e sua elegância charmosa. Mas, entre seus quartos aconchegantes, o número 213 virou uma verdadeira lenda, não pelo que tinha na decoração, mas pelo que acontecia lá dentro. Hóspedes e moradores locais trocavam cochichos sobre uma sensação de frio quase tangível que vinha daquela sala específica, um frio que não desaparecia nem sob o sol de verão. Foi ali que a conexão entre aquele ar gélido e a experiência humana começou a escapar do comum, deixando pistas de um passado escondido dentro das paredes. Essa história arrepiante não é só uma lenda isolada. San Cristóbal de las Casas tem uma cultura rica, cheia de histórias sobre espíritos inquietos e a fronteira tênue entre os mundos. Nesse lugar, uma geada inexplicável não é só um fenômeno físico, é um sinal de algo mais profundo, algo que ainda não foi resolvido. O cenário estava montado. Uma cidade histórica repleta de gente com crenças espirituais, um hotel moderno e o quarto 213, onde o ar parecia congelar o tempo e a memória. Muitos hóspedes começaram a perceber um fenômeno assustador: acordar cobertos de geada, mesmo com o calor do verão no Chiapas. Um casal, que não acreditava em superstições locais, viu a própria respiração se cristalizar no ar e a pele ficar arrepiada de frio. Eles descreveram uma sensação de gelo sufocante que parecia impregnar as paredes, um frio que não tinha como escapar. Fotos feitas por outro visitante mostraram as roupas de cama brilhando com delicadas cristais de gelo, algo totalmente fora de questão para o clima tropical lá fora. O medo se misturava com a fascinação enquanto tentavam entender o que, afinal, era aquilo. O casal também registrou o espelho do banheiro ficando embaçado de forma inexplicável, mesmo sem o aquecimento de água ter sido ligado. A neblina parecia se formar, girar e depois desaparecer em ondas rápidas, como se fosse a respiração invisível de uma presença escondida ali perto. Eles ouviram o som suave de água pingando, ecoando de dentro das paredes, mas não havia sinais de vazamentos ou condensação na tubulação. Esse som persistente, esse pingar incessante, tinha uma quase cadência hipnótica, um ritmo estranho que aumentava a sensação de medo, como se o cômodo estivesse vivo e respirando sua própria tristeza congelada. A equipe foi chamada para investigar, mas o que eles encontraram desafiou toda a sua confiança na ciência. Apesar de inspeções cuidadosas, a manutenção não descobriu nenhuma falha mecânica ou estrutura que explicasse aquele frio estranho. Não havia correntes de ar sob portas ou janelas, era simplesmente um frio puro, inexplicável. Essa perplexidade aumentou ainda mais a tensão emocional entre os testemunhas, muitos deles saíram completamente abalados. O contraste entre a investigação científica e a presença palpável do sobrenatural só aumentou, como uma geada que lentamente cobriu a alma de quem teve coragem de entrar no quarto 213. Debaixo do piso rangente e do tapete desbotado, a equipe de limpeza encontrou um jornal antigo, datado de 1957, escondido debaixo da cama do quarto 213. A folha amarelada e fragilizada trazia uma manchete trágica: horror de lua de mel, recém-casados morrem de hipotermia no hotel. O artigo contava a história de um jovem casal cuja lua de mel virou um pesadelo após um problema no aquecedor fazer o ambiente atingir temperaturas mortais. Essa cena vívida de dor transformou o quarto 213 de uma simples superstição em um palco de tragédia humana real, revelada por um pedaço frágil de papel. O que mais chocou os funcionários do hotel e os moradores locais foi o fato de ninguém nunca ter mencionado aquele objeto, ou a tragédia que ele descrevia. A história tinha sido enterrada, um segredo escondido no silêncio por quase 7 décadas. Essa sensação de esquecimento coletivo parecia quase artificial, diante da dramaticidade do ocorrido.
Muitos começaram a se perguntar se o gelo espiritual na sala era uma manifestação dessa dor não resolvida, um frio eco dos últimos suspiros do casal, impregnados na própria essência do espaço. O peso emocional dessa descoberta mudou para sempre a forma como as pessoas veem o quarto 213. Os hóspedes passaram a sentir um medo mais profundo, uma sensação de inquietação que não desaparecia. A temperatura fria deixou de ser apenas um fenômeno inexplicável para se tornar um símbolo de perda e luto. Quando o aquecedor quebrou, virou uma metáfora sombria da nossa vulnerabilidade diante das forças indiferentes da tecnologia, do destino e, quem sabe, de algo muito mais enigmático. Diante do aumento do sofrimento dos hóspedes e de uma reputação cada vez mais associada ao paranormal, a administração do hotel tomou uma decisão inédita: fechou permanentemente o quarto 213. A porta foi trancada e a chave guardada no fundo da administração, inacessível a qualquer visitante. Essa atitude, que tinha o objetivo de trazer paz e normalidade ao estabelecimento, acabou criando uma aura de mistério proibido ao redor do quarto, uma caixa fechada onde o coração frio da tragédia permaneceu envelhecendo, intacto e ainda sem solução. As pessoas da região começaram a tratar a Sala 213 como um verdadeiro santuário de memórias assombradas. Visitantes se aproximavam, colando os ouvidos na porta, afirmando ouvir pingos de água quase imperceptíveis ou o sussurrar de uma respiração gelada passando pelas frestas. Investigadores do paranormal chegaram ao local, atraídos tanto pela lenda quanto pelas provas que já tinham. E, mesmo sem uma explicação científica definitiva, câmeras térmicas e dispositivos de gravação capturaram pontos de frio inexplicáveis e sons de gotejar que desafiam qualquer lógica de encanamento. Esses encontros só aumentaram a tensão psicológica entre acreditar e duvidar, enquanto cada visitante lutava contra as mensagens enigmáticas que a sala insistia em entregar. No hotel, na recepção, eles mantêm o jornal original de 1957, dentro de um vidro, uma lembrança visível da tragédia e de como ela deixou uma marca eterna na realidade. Para os funcionários e hóspedes, esse item virou praticamente um talismã do que não se vê, uma âncora para a história arrepiante que assombra o lugar. É como se fosse a união entre a memória, o mistério e a necessidade humana de confrontar a dor, mesmo quando ela congela o ar que respiramos. A lenda da Sala 213 está profundamente enraizada na cultura de San Cristóbal, tornando-se uma história assustadora que serve de alerta sobre tragédias esquecidas e os rastros paranormais que deixam para trás. Psicologicamente, ela representa a tensão entre o calor humano e a perda gelada, um lembrete de que algumas frieses não são apenas físicas, mas espirituais. Visitantes e moradores costumam falar de uma sensação de frio que parece ficar ali, uma espécie de geada emocional despertada pela empatia e pelo medo. A história da sala se tornou um símbolo para refletirmos sobre a mortalidade e a dor invisível que certos lugares carregam consigo. No mundo paranormal, o quarto 213 é considerado um exemplo impressionante de como histórias traumáticas podem se refletir em fenômenos físicos e sensoriais. Dão-se relatos de figuras de gelo surgindo em condições impossíveis, vozes e sons de água pingando que parecem vir do nada, além de espelhos que se embaçam sem nenhuma causa aparente de calor. Esses fenômenos desafiam os investigadores a expandir seus limites, explorando além da ciência convencional, entrando em áreas tocadas pela emoção e pela memória. O mistério desse quarto continua alimentando debates sobre a conexão entre assombrações psicológicas e anomalias ambientais, inspirando estudos sobre as sutis interações entre espírito, espaço e sofrimento. Até hoje, a porta do quarto 213 permanece trancada, como um guardião silencioso de segredos e tristeza. Sua atmosfera gélida continua a despertar admiração e medo, nos lembrando que algumas histórias preferem nunca ser esquecidas. A sala congelada nos alerta que, sob as camadas da nossa vida, há uma fronteira frágil entre o que está vivo e o que já se perdeu, uma geada eterna que arrepia a alma e nos convida a lembrar, a sentir e a questionar os limites do que acreditamos ser realidade.